Boa noite a todos e a todas. Todos são bem-vindos, todas são bem-vindas. Essa é a reunião pública organizada e mantida pela Casa de Batuíra, instituição espírita localizada no município de São Gonçalo, estado do Rio de Janeiro. A Casa de Batuíra realiza um trabalho assistencial de relevo. Todos os meses distribuímos cestas básicas para as pessoas que vivem numa situação abaixo da linha da pobreza. O nosso Célio, eu tive a oportunidade de fazer com ele um trabalho junto com o nosso Rafael Siqueira, que falou na semana passada. Eu, Rafael e ele falamos em um evento que é organizado pelo nosso companheiro Gonzaga, o Centro Espírita Bezerra de Menezes, da querida cidade de Itaperuna, no noroeste fluminense. Ele organiza um evento muito interessante, onde 3 oradores falam durante 20 minutos cada um sobre um tema do Evangelho. E eu tive o prazer de ouvir o Célio e o Rafael falando sobre Lázaro de Betânia. Foi muito importante ouvi-los. E aí convidei o Rafael para falar na semana passada, e hoje é o Célio que está falando para nós. Está falando de Guarapari, o Centro Espírita Morada da Luz, em Guarapari, e está tendo a oportunidade de nos dar essa. Agora, não deixe você só falando, acho que está bom. Pode Tá ok, ficar então. tranquilo, tá bom? Tá ok. Fica tranquilo, fica tranquilo. Então, vamos dar início aqui com a leitura da página e a prece inicial. A página se intitula Jesus à Frente, do livro Mais Luz. Chico Xavier é o médium, Batuíra é o espírito, que é o mentor de nossa casa. E a página diz assim: diante de quaisquer desafios da perseguição, façamos um sorriso bom e otimista para a caravana das trevas. E seguimos adiante, avante. Disse-nos Jesus: eis que vou adiante de vós. O eterno amigo vai à nossa frente e aplainará para nós, como sempre, todos os caminhos. Basta nos disponhamos a segui-lo, trabalhando. Vamos à nossa prece inicial. Senhor Jesus, divino amigo, agradecemos a oportunidade muito especial a nós concedida nessa noite, do estudo da reflexão dos temas da tua doutrina espírita. Envolve o teu servo Célio, que fará uso da palavra, para que ele possa contar com a boa assistência dos seus guias e mentores e que possamos aprender mais uma lição que a doutrina espírita tem a nos doar. Se conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. O nosso companheiro Célio, então, está com a palavra. Vamos ouvi-lo com atenção e carinho. Está com você, Célio. Muito obrigado desde já. Eu que agradeço a todos vocês. Já pedindo desculpas aí por não estarmos reproduzindo a imagem, não sabemos exatamente por quê. Praticamente todos os dias a gente mexe com isso. E hoje deu esse entreveiro aqui, como diz lá em Minas. Mas falar de Jesus Cristo, para nós, é uma grande oportunidade, porque quando nós nos tornamos espíritas, parecia que nós havíamos chegado ao céu. Tamanho era a felicidade de poder deparar-se com os ensinamentos, em particular do Emmanuel, que eu gosto muito. E quando eu pude ler as obras de André Luiz, principalmente como o livro Nosso Lar, me acalentou bastante para que eu pudesse verdadeiramente encontrar as respostas que eu tanto necessitava. Eu vaguei por algumas religiões em busca de alento,
mas o que eu encontrava necessariamente não preenchia a minha alma. E quando eu encontrei o espiritismo, através do meu sofrimento, que a gente pode falar uma mediunidade, desequilibrada, que precisava ser ali burilada, que precisava ser trabalhada. Foi então que, quando eu me deparei com essa possibilidade de trabalhar nas reuniões chamadas fechadas, né, as reuniões mediúnicas, é que eu pude ver e perceber que, no fundo, eu não tinha problemas. Eu tinha soluções que eu poderia entregar para as outras pessoas que necessariamente estariam precisando, tanto do mundo físico quanto do mundo espiritual. Eu tive o prazer, nesse mesmo evento que Hélio nos convidou, de conhecer essa figura tão paterna, tão calma, e através do seu convite, eu venho aqui hoje entregar, não para as pessoas ensinamentos, mas reflexões sobre o capítulo de João, no capítulo 14 e o versículo 6. Ou seja, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Esse capítulo, ele é muito importante para a minha pessoa, porque foi através dele que eu pude mergulhar. Então, que tipo de caminho necessariamente o Cristo falava? Que tipo de verdade? E que vida era essa? Então, em várias situações com seus discípulos, em particular com Filipe, ele fala que eles saberiam para onde ele iria, que na casa do Pai haveria muitas moradas. E Filipe fala assim: mas como, Senhor, que nós vamos saber para onde tu vais se nós não sabemos? Então, Cristo, na sua bondade infinita, começa a mostrar fatos, começa a apontar direções. E essas direções faz com que a gente perceba que a gente não precisa de tanto esforço, mas a gente precisa de disciplina. Que caminho seria esse? Seria apenas um caminho que saísse do ponto A para o ponto B? Ou seria um caminho onde você estaria praticando alguma coisa em prol da humanidade? Haja visto que todos nós que reencarnamos, de alguma forma, aprendemos aquilo que nós chamamos de tirar proveito. Tirar proveito significa adquirir alguma coisa à custa de uma outra pessoa que não sabe o tanto que talvez naquele momento nós estejamos passando essa sapiência. Então, de acordo com isso, como que nós poderíamos nos tornar o caminho? Porque Cristo, ele foi o ser mais amoroso, mais inteligente, que nós tivemos o prazer de desfrutar com essa figura ímpar alguns dos seus ensinamentos, das suas curas. Mas para mim, na sua total realidade, quando Cristo realmente cura, não é daquela doença do corpo, mas é através da palavra. É essa cura que tira de dentro de nós, como Sócrates, fazendo parto das ideias. Quando ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Já parou para pensar que a maior parte de nós, quando estamos contando alguma verdade, entra mentira no meio? Porque a gente diz assim, com medo da pessoa não estar acreditando: ó, o que eu estou falando é verdade, hein? Não é mentira, não. Só que Cristo, na sua autoridade, ele diz assim: em verdade vos digo. Nunca jamais entrou a palavra mentira. Então, ele tinha dentro de si essa certeza, essa convicção. Ao passo que muitos de nós, com esse inconsciente sobrecarregado de muitas vezes alguns equívocos, nós não podemos falar assim: olha, estou falando a verdade e essa verdade vem com toda a entonação de pureza. Às vezes é uma verdade dolorida. E essa verdade, ela muitas vezes vai impor você a uma face que você não quer realmente se deparar, que é com a sua verdadeira face.
Nós aprendemos que nós não podemos nos tornar uma pessoa melhor se não aceitarmos quem nós estamos. Nós não podemos mensurar um progresso espiritual se nós não sabemos lidar com a pessoa que está do nosso lado. E nós dissemos para essas pessoas, muitas das vezes, que nós não iremos perdoá-las. E nós dissemos para essas pessoas que nós jamais vamos esquecer o que elas tenham, por acaso, feito conosco. E esse, por acaso, entre aspas. Então, de acordo com esse caminho, quando Jesus Cristo, no seu versículo 1, falando: não vos turbe o vosso coração, creai em Deus, creai em mim também. O que Cristo está dizendo? Se fizerdes tudo conforme os ensinamentos. E que são esses ensinamentos? Que são? Não é nenhuma matemática, mas é o amor fecundo e muito profundo pelas pessoas. Assim como Dona Ivone do Amaral Pereira, que asseverava que amava os obsessores, ao ponto de travar diálogos, doutrinações, com esses que eram vistos como desequilibrados, tornar-se amigos, venerandos dessa medianeira que ajudou bastante. Ela se tornou o caminho para muitos desses espíritos que iam visitá-la, que iam dialogar a fim de aprender um pouco de beber daquela fonte. Então, de acordo com tudo que nós vivemos, quando nós pensamos na verdade, a gente lembra da figura de Chico Xavier. Porque ele viveu o espiritismo na sua máxima verdade. E essa verdade de não ficar preocupado com o que as pessoas vão pensar, não ficar preocupado com o que as pessoas iriam falar se ele é ou não espírita, mas vivendo na intensidade de ajudar a quem batesse-lhe a porta. Ou seja, era a verdade que transbordava, ou seja, numa linguagem do amor, através das mãos caridosas de Chico Xavier. Não muito longe, em Pedro Leopoldo, a gente encontra várias histórias que faz a gente repensar e avaliar o nosso caminho. Quando nós lembramos de que Chico, que muitas vezes as pessoas falam, ele não era dotado de beleza física. Quantas vezes nós escutamos histórias de pessoas que faziam referências ao médium, fazendo até chacotas, por ele já usar perucas. E essa peruca, muitas das vezes, foi-lhe dita, usada para não assustar as outras pessoas, para não criar aquela compaixão. Mas eu me recordo de um fato que algumas pessoas contam, Já e volto. de acordo com isso, Está se resolvendo. Já vai terminar já. parece que tem microfone aberto, ou é, não é que não. E Chico estava recebendo algumas pessoas, como sempre, na sua casa lá para que pudesse ser atendido. E uma pessoa que era doida para conhecer o Chico foi se aproximando. E quando o recepcionista falou assim: aquele lá que você está vendo bem à sua frente é que é o famoso médium Chico Xavier. A pessoa olhou e falou assim: nossa, mas ele é feito como um sapo. E por ali ficou. E foi se aproximando, até que se depararam frente a frente com o médium. A pessoa então disse: e então, Chico, como vai? Chico, na sua mineirês, respondeu: porque pulando que nem um sapo. Então, ele dava essas lições para a gente. Ele não ficava melindrado. Ele saía com suas respostas. E quando nós paramos para pensar por que Cristo falou de eu sou o caminho, sou a verdade, sou a vida, e que Cristo, mostrando isso na sua face mais límpida, também
deparou-se com os seus discípulos, que não seriam os discípulos que conviveram com Cristo, mas os discípulos que viriam depois, como na figura de Chico Xavier, vivendo o Espiritismo na sua máxima, dando de si. Hoje em dia, infelizmente, nós percebemos que as pessoas usam o nome de Deus, usam o nome de Jesus Cristo para ganhar cada vez mais dinheiro, às custas de pessoas que querem, como diz o outro, a força melhorar de vida. Só que Chico não estava pensando em enriquecer, porque ele doava tudo. Todos os direitos dos seus livros eram doados. Então, como que nós não podemos ver que o Chico não vivia essa verdade? O Francisco Cândido Xavier, uma das belas frases que ele disse que, mesmo sabendo que as rosas não falam, jamais deixaria de acreditar no romantismo delas. Então, assim, quantas vezes nós poderemos fazer uma avaliação da nossa persona, de como nós estamos e de como nós poderíamos já estar alcançando um caminho mais seguro? Porque quando nós paramos para pensar que somos espíritas há tantos anos, mas ao mesmo tempo nós ainda conseguimos melindrar, conseguimos machucar, conseguimos fazer coisas que a gente fala assim, não, se eu não fosse espírita, eu até deveria, mas sendo espírita, nós temos ainda a capacidade de muitas vezes ouvir, de ser intuídos pelos bons espíritos, nós ainda caímos. Mas por que nós caímos? Então, quando Cristo, ele assevera, na casa de meu pai há muitas moradas, vou-vos preparar lugar, ou seja, ele iria preparar lugar para receber aqueles discípulos. E esses discípulos, é óbvio, principalmente João na sua juventude e Pedro na sua inquietude. Eles simplesmente ficavam assombrados com as coisas que Cristo falava. Mas se tem algo que verdadeiramente faz nós mergulharmos para dentro de nós mesmos, sem titubear, é quando Tomé indaga Cristo. E Tomé, na sua simplicidade, Senhor, não sabemos, evidentemente, para onde nós iremos, para onde vais. E como nós, que não sabemos para onde vais, podemos saber esse caminho? É então que Jesus Cristo responde com muita bondade: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. É aquele modelo, conforme está no Livro dos Espíritos, na questão 625. Então, quando nós falamos de modelo, é aquele que serve como um paradigma, é aquele que nós podemos nos apoiar. E, naturalmente, nós deparamos com dois públicos que Cristo atendeu na sua mansuetude, onde ele se deparava para ajudar aquelas pessoas. Ele, então, sempre dizia, para alguns ele falava, vá e não tornes a pecar. Para outros, ele falava, vem, larga tudo e me segue. Eu sempre faço essa reflexão. Se eu estivesse diante de Cristo, ele falaria comigo, vá, Célio, e não tornes a pecar. Ou diria, Célio, vá, vende tudo e me segues. Porque é um estado de maturidade, é um estado evolutivo. Por isso que Cristo não chamou todas as pessoas. Por isso que Cristo deu a oportunidade das pessoas refletirem e ter esse tempo de maturação. Então, se hoje você que está aí me ouvindo, apenas me ouvindo, e não está me enxergando, mas talvez com minha voz você enxerga o que estou te falando. Imagina você fechando os seus olhos
E você estando diante de Cristo, ele poderia dizer para Sandra, para Tayane, para Marli, para Roseli: vá e não tornes a pecar. Ou, vem, Roseli, larga tudo e me segues. Porque eu sempre penso exatamente nisso, porque Cristo separa essas pessoas. E se Cristo falasse conosco, vá e não tornes a pecar, significava, ou significa, que nós não estaríamos preparados para o bom combate ao lado dele. Mas se ele falar, vá, venda tudo e siga-me, significa que nós estamos maduros o suficiente para que pudéssemos ser esse fruto na mão do Cristo e ele distribuir para as pessoas que necessitavam. Talvez você nunca parou para pensar nisso, mas se você estiver pensando nisso agora, refletindo sobre isso, o quanto é importante você parar, pegar a sua Bíblia, o seu Evangelho segundo o Espiritismo, pegar a Boa Nova, pegar o livro e ler João 14, versículo 6. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade e sou a vida. E a vida. Ou seja, o caminho para que você possa progredir, a verdade para que você não necessite passar constrangimento, e a vida para que você viva em abundância. Você não necessita passar por problemas, a não ser que você crie os próprios problemas. Mesmo as pessoas que venham até nós com seus problemas, de alguma forma temos um elo para que possamos lidar. Aquele vizinho que você não suporta ouvir a voz, pode ser o seu primeiro degrau para você mostrar para ele que você é o caminho. Aquela pessoa insuportável que você lida no trabalho todos os dias, você pode apresentar a verdade através do seu comportamento. Você pode mostrar a sua vida em abundância, inclusive para toda a sua família, que nem sempre serão os primeiros a te apoiar. Eu me recordo, quando me tornei espírita, as pessoas da minha família, eles faziam chacotas, piadinhas. Então, quando você se torna espírita, as pessoas acham que você vai ser o próximo Chico Xavier. Tem espírito aqui? As pessoas que ficam querendo fazer consultas, achando que você tem uma bola de cristal. Você não consegue ir para um almoço familiar sem que você escute uma piadinha daquela pessoa que, quando tiver com problema, ela vai ligar para você e falar assim: coloca meu nome lá no livro de prece. Acredito que você já deve ter passado por isso. Irmãos, quantas vezes fizeram chacota? E quantas vezes já me ligaram pedindo para fazer oração? Então, é muito importante que essa nossa verdade não seja conturbada pelo nosso comportamento. Se o que eu digo não condiz com o que faço, logo, eles têm razão de fazer chacota conosco. Por isso que é importante nós fazermos essa avaliação. Assim como Felipe, assim como Tomé, nesse capítulo em especial que nós estamos tratando. Quantos Filipes tem na sua vida? Quantos Tomés? Então, tem pessoas que, para eles acreditarem, eles precisam ver mais. E a única forma deles enxergarem mais é você sendo constante no bem que você pratica. Porque você pratica o bem 10 dias e no 11º você vacila. Ele vai enxergar o 11º. Ele esquece para trás. Então, você sendo constante, você mostra que você está com a verdade. Porque
vai sim aparecer pessoas que vão tentar te converter e acreditando que estarão fazendo um bem para você sair dessa obra do demônio chamada espiritismo. Vão aparecer pessoas que vão dizer para você que você precisa despertar, que Deus está usando eles para bater na sua porta, para que você largue esse espiritismo, porque o espiritismo é coisa do demônio. E eu sempre penso assim, o demônio então não é tão mal. Porque lá a gente escuta dentro das casas espíritas que a gente deve perdoar, que a gente deve fazer a caridade, que a gente sabe que não se mata o corpo sem você desequilibrar o espírito. A gente sabe que a vida continua. Então, quando nós temos a proposta clara e entendemos, como diz Emmanuel, com uma semana de espiritismo, nós já não podemos falar, não sei, eu não sabia. Eu não posso mais dever, eu não posso mais comprar pão e passar para o outro lado lá para comprar pão na outra padaria porque eu estou devendo nessa. Não, você já tem consciência. Então, quais são os nossos direitos? O que nós estamos fazendo aqui? Qual é a nossa proposta? Porque quanto mais nós mergulhamos e acreditamos de conhecer a nossa verdade, qual é a sua verdade? Eu não sou uma pessoa tão equilibrada quanto as pessoas imaginam. Eu sou uma pessoa cheio de desafios. Só que isso não pode impedir de me tornar uma pessoa que trabalhe esse músculo da paciência. Porque se o seu músculo da paciência for tão forte, você não vai esmorecer por qualquer coisa. Então, imagina, o Hélio sai do escritório de advocacia, doido para chegar na hora da reunião. E aí pega um trânsito, e nesse trânsito uma pessoa começa a fechá-lo, fazendo coisas que não devia. E aí o Hélio se depara com uma situação. Eu perco a palestra, mas eu não perco a paciência. Por quê? A palestra vai se repetir, mas a falta de paciência pode fazer com que aquele indivíduo desequilibrado esteja armado. E ninguém depois vai parar para pensar. Então, por isso que é importante, principalmente nesse trânsito, quando nós pegamos, eu sou o caminho, existe um trânsito onde nós vamos nos deparar com pessoas. Um trânsito que tem placas mostrando para tudo quanto é lado para onde você pode virar, para onde você pode estacionar, onde você dá a passagem, onde você dá a preferência. O trânsito te ensina a ser uma pessoa de bem, desde que você queira. Como diz o outro, o sinal laranja não é para acelerar, é para reduzir. E o que nós fazemos? Aceleramos. Então, o que nós precisamos fazer uma análise? Quantas vezes, dentro de um trânsito de emoções, pensamentos, ideias e percepções, nós vamos infligir o respeito a outra? E aí, nós não vamos estar mostrando a verdade. Nós não vamos estar mostrando o caminho. Na nossa casa espírita, que é hoje num bairro muito carente, a gente recebe pessoas que não têm um par de chinelos para pôr no pé. A nossa casa espírita não tem sequer um ventilador direito funcionando. Mas não é porque nós somos muitos, mas muito mesmo, necessitados. É porque o dinheiro que nós juntamos é para dar para essas pessoas alguma coisa.
Então, algumas coisas vão chegando no seu tempo certo. Mas quantas vezes vocês que são espíritas talvez há muito tempo vão se deparar com uma pessoa e falar assim: olha, eu estou querendo ir lá naquele lugar que você vai, e tem medo de falar. Porque eu vejo que você é uma pessoa tão boa. Isso é um sinal de que você está sendo o caminho para essa pessoa. Essa pessoa está tendo o trabalho de olhar para você e observar quem você é, como você se comporta. Quantas vezes a gente vai se deparar com pessoas assim, que para assim, começa a conversar com a gente, assim, engraçado, você tem uma coisa diferente. Não sei o que que é, mas você tem uma coisa diferente. E aí a pessoa começa a puxar assunto com você, você, tá aí, sabia, você é espírita, né? Tá vendo? Você aplica passe? Rapaz, tô precisando tomar passe. As pessoas, às vezes, já olham para a gente com um certo respeito. Também existe aquelas pessoas que olham para a gente com um pouquinho de desdém. Mas, com o nosso comportamento, nós nos tornamos visíveis, perceptíveis, e as pessoas vão querer se aproximar de nós. Quando você se torna uma pessoa dedicada ao bem, os espíritos, os benfeitores, asseveram que quantos obsessores estão ali do seu lado, não para te fazer o mal, espíritos desequilibrados que estão te seguindo para você levar eles para a reunião mediúnica. Para quê? Para eles serem ajudados. Então, quantas vezes na minha infantilidade, quando eu percebi espíritos próximos às pessoas, eu falei assim, lá vem o obsidiado. E Dona Ivone me corrigiu várias vezes, nem sempre um espírito que acompanha alguém quer dizer que está obsediando aquele fulano. Quer dizer que muitas vezes aquele fulano está fazendo um trabalho que muitos dos médios não estão fazendo. Aquele fulano está seguindo a regra, está sendo obediente aos ensinamentos. Então você para fazer uma avaliação. Então, é importante que até os médios podem se equivocar. Os médios clarividentes, vendo o que você não vê, pode se equivocar. Agora imagina quem não enxerga, quem não percebe o mundo espiritual, que pode fazer um julgamento do comportamento de cada indivíduo. Nós poderemos nos tornarmos pessoas melhores a partir do momento que literalmente nós aceitamos a nossa condição, a nossa verdade. E assim a gente pode galgar. Então começa a imaginar se você tivesse 3 minutinhos para falar com Cristo. O que você falaria com Cristo? Você iria pedir? Você iria agradecer? O que você iria falar? Talvez você pediria a cura da pandemia. Talvez você pediria para que os Estados Unidos e a Rússia não entrassem em confronto. Talvez você pediria a cura de um ente ou até a própria cura. A questão é: qual é o merecimento do seu pedido? Isso que nós deveríamos fazer uma avaliação. Porque imagina só, eu estou acima do peso, eu tenho dificuldades de fazer uma reeducação alimentar, eu tenho dificuldades de fazer exercícios, e por aí vai criando uma série de barreiras que eu não consigo ultrapassar. O que acontece? Eu não consigo chegar ao meu objetivo, que é ter uma saúde física, uma saúde mental e uma saúde espiritual, que é a saúde integral. Porém, quando nós começamos a fazer algo com métodos, o que acontece? A gente começa a ver pequenos resultados, pequenos ajustes, não só no nosso estado mental, mas no nosso corpo. A mesma coisa acontece
com a nossa clareza mental e espiritual. Quando eu sigo métodos, ou seja, quando a casa espírita tem um grupo de estudos e eu começo a frequentar esses métodos através de quê? Didaticamente eu vou aprender e vou praticar. Então, inevitavelmente, eu me torno uma pessoa melhor. O que eu não posso é ficar pedindo que orem por mim, que me aplique passe, mas eu não tenho tempo para ir para a casa espírita. Está sempre acontecendo alguma coisa que me tira do caminho da casa espírita. Quando não é jogo do Flamengo, quando é novela, é um churrasco. Então, começa a pensar qual é o nível de comprometimento que vocês têm com aquilo que você quer. Eu quero evoluir. Tá. O que você faz diferente de há 10 anos atrás na casa espírita? Você aplica passe ou você continua tomando passe? Você tem vergonha de falar, mas você pode fazer uma leitura? Pode fazer uma oração? Você pode se agregar às pessoas que ajudam outras com cestas básicas, com bolsas escolares. Eu me recordo que quando eu estava no primeiro capítulo da minha vida espiritual, aí no espiritismo, eu não tinha um tostão no bolso. E eu ficava muito envergonhado, porque quando eles pediam ajudas, eu sempre saía para beber água e ir para o banheiro, para não passar o constrangimento de falar, não tem. Quando chegava a vaquinha de pagar o aluguel, eu sempre arranjava uma forma de sair. Eu me recordo que Dona Ivone do Amaral Pereira falou assim, mas tu podes ajudar. Mas vou ajudar como? Só não sei. Como que eu vou fazer? Eu não tenho um tostão. Estava desempregado. Assim, olha para as ladeiras, quantas senhoras descem com carrinhos de mão para pegar uma cesta básica. Será que tu, na juventude, realmente não podes ajudar essas senhoras levar essas cestas? E eu indaguei, além de a gente dar, a gente tem que levar? Com a minha ignorância. E ela falou, tu não quer ajudar? Ou vai ficar só reclamando? A partir daquele dia, eu me recordo, a magreza que eu tinha, eu fiquei 30 vezes mais magro. De tanto subir, mas reforcei as canelas. E foi uma das épocas que eu aprendi uma coisa. Na casa das pessoas necessitadas, não falta café. O rico, às vezes, tem café e não te oferece. Mas na casa das pessoas necessitadas, 10 casas, eles vão te oferecer café. E é um café especial. Porque, veja bem, eles dão o que não tem. E às vezes você chega numa casa que aparentemente é um palácio, você bate lá e fala, você está fazendo campanha do quê? Eles falam que não está no dia do pagamento, então por isso que não tem nada. E às vezes você chega numa casa muito humilde que você fica com constrangimento de pedir, ela vai junto um monte de coisa lá, te traz água sem você pedir. A gente começa a perceber como que são as coisas. A pergunta é, quem necessariamente está vivendo o caminho, a verdade e a vida? Então a gente precisa realmente fazer uma avaliação de o quanto nós temos oportunidade de fazer valer jus a esse versículo. Como que você pode se tornar um caminho? Se tornando um exemplo para as pessoas que convivem com você. Seja no seu trabalho, seja na sua família, seja na sociedade. Porque nós espíritas, nós não somos impedidos ou proibidos de viver em sociedade. Pelo contrário, mas nós podemos levar para a sociedade a nossa melhor versão como ser humano. Qual é a sua melhor versão? Sua melhor versão é aquela de que
Você parou lá atrás, reclamando que alguma coisa aconteceu com você? Ou sua melhor versão está concentrada em algo cada vez melhor que você pode praticar? Então, diante de tantas dificuldades, a gente pode fazer uma observação mais profunda ainda. A verdade que eu escuto dos espíritos nas reuniões mediúnicas, nas palestras, elas servem só para escutar ou nós poderemos pegá-la e praticá-la? Está passando aqui um trenzinho aqui na minha cidade, porque é cidade tropical, não se incomode, que não é. Já passou. Então, veja bem, quando nós, atentos, podemos mergulhar um pouquinho mais e inserir o bisturi da nossa curiosidade sobre nós mesmos, e quando a gente podemos abrir e enxergar o que está atrapalhando a nossa saúde, e a gente pode arrancar aquilo e colocar para fora. Gente, e não é nenhum constrangimento não, tá? Porque Emmanuel foi lá e revelou seu passado para a gente, mostrando o quanto é possível evoluir. André Luiz, a mesma coisa. E quantos espíritos aí, eles dos seus livros falam, inclusive das suas fragilidades que eles vivenciaram, e mostrando que nós também podemos alçar algo melhor. Eu me recordo de certa feita, quando Dona Maria Modesto, ela atribuiu-se que havia se tornado publicamente espírita, as suas amigas da alta sociedade ficaram revoltadas, ao ponto de, uma em especial, mandar-lhe um presente. E quando Dona Maria Modesto abriu, adivinha o que tinha lá? Estrume. Com dizer, isso é o que você merece. Dona Maria Modesto pegou aquele estrume. Durante um bom tempo, cultivou a rosa mais linda que os olhos pudessem perceber. Mandou de volta para sua amiga, dizendo: eu te mando essas rosas do fundo do meu coração, porque eu sei que é isso que você mais merece por todos esses anos ter sido minha amiga. A pergunta que a gente tem que fazer é: se alguém te mandasse uma caixa de estudo dizendo para você, isso é o que você merece, você iria contratar o Hélio para processá-la? Ou iria cultivar a melhor rosa? Então, veja bem, a verdade desses espíritos é a verdade do Cristo. Porque eles se banham nessa água, tornam-se mais brandos. E o que eles fazem? Eles devolvem para a humanidade a melhor versão deles. O Espiritismo, na sua íntegra formação, eles nos ensinam que através de perguntas bem feitas se adquirem respostas espetaculares. Quando a gente abre o Livro dos Espíritos, a gente fica pensando assim, como que Allan Kardec pensou nessa pergunta? Porque a gente percebe que a pergunta é mais profunda do que a resposta. Que tem resposta no Livro dos Espíritos que os Espíritos falam assim, mas também você já sabe. Por quê? A inteligência daquele homem, não diferente do Chico. Quando a gente pensa que tudo é possível quando a gente está aliado ao amor, a dona Maria Modesto Cabo diz que com amor tudo se resolve. As guerras são cessadas.
Mata-se a sede, a fome, dá-se assistência com amor, se perdoa com amor. Só que o amor, ele tem um outro ar, que é o nutriente principal do amor, que a maior parte das pessoas esquecem. A admiração é o nutriente básico do amor. Quando um casal não se admira, o que acontece? Acaba-se o amor. O divórcio aparece. Então, nós precisamos, sim, admirar as pessoas que são exemplos, que são as chamadas cartas vivas. Nós estamos admirando pessoas que são vazias. Estamos criando ídolos que não nos traz nenhum conforto, que não nos mostram um caminho. Quantas vezes você vai acessar uma internet e você vai ver que a pessoa, ela só fala coisas chulas, ela só fala mal, faz piadas com a vida alheia e tem milhões de seguidores cegos usando todo aquele tempo. E nós poderíamos estar usando, por exemplo, para ler algo sobre Cristo. As pessoas não conhecem Cristo não por falta de oportunidade, mas por excesso de ociosidade. As pessoas não conhecem Cristo não por falta de oportunidade, mas por excesso de ociosidade. Isso é muito grave. E quando a gente fala do Cristo, não estamos falando aqui do Cristo que as pessoas pregam por aí, que basta você aceitá-lo, que a sua vida vai ter abundância, que você... Não. E aqui não é nenhuma crítica a nenhuma religião, mas é um fato, é uma realidade. Aceitar Cristo é saber que os desafios estão apenas começando. Quando ele próprio assevera que não vim para ser servido, mas sim para servir. Então, para a gente fazer uma observação mais urgente do nosso estado de espírito, comece a pensar antes de você dormir hoje. Se você tivesse um encontro com esse mestre na sua sala e pudesse sentar numa cadeira frente a ele, o que você pediria a ele? Seria para você? Seria para o mundo? E se no final dessa conversa ele ia falar com você assim: ei, Marli, vai, não tornes a pecar. Ou, ei, Lourdes, vem, larga tudo e me segue. Ou, Célio, e aí, Célio? Já conseguiu perdoar aquela dívida do teu irmão? E aí o Célio fala: é, Senhor, tá um pouquinho difícil, mas ainda vai. Então a gente tem que começar a pensar. Se hoje, necessariamente hoje, você ouvindo algo sobre o caminho, verdade e vida, quando ele teve a oportunidade de dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ele deu, ou seja, numa sua infinita sabedoria, todo esse capítulo, toda a resposta dele está exatamente ali. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém vai ver o Pai se não me ver. Então começamos a fazer essa avaliação quando o Espírito da Verdade traça uma mensagem dizendo: veio como outrora aos filhos de Israel, dizer-vos. E lá ele deixa assim: aquele que por ciúme não atrasa a obra. Quantas querelas no movimento espírita.
E a gente está discutindo a caridade, o pobre está morrendo de fome, como diz Dr. Bezerra de Menezes. Se você tiver oportunidade, se você crê que você pode, deixa que Cristo se aproxime de você, seja através de um sorriso de uma criança, de um aperto de mão bem dado, de um abraço, mesmo que seja virtual. Lembre-se de pessoas que estão distantes. Recorda-se, talvez, de pessoas na infância que te ajudaram e você nunca teve a oportunidade de agradecer. Lembre-se de que essa verdade, ela é muito boa para ficar oculta pelas mentiras. O que há de melhor em você é a verdade que você enxerga sobre si mesmo. Porque todas as outras maquiagens são mentiras. Por mais bela que uma mulher possa se tornar maquiada, a realidade dela é completamente outra. Se um homem é capaz de amar a sua mulher sem ela estar maquiada, é porque o amor é de alma para alma. Então, façamos uma avaliação mais profunda. Se agora, nesse instante, Jesus Cristo resolvesse atender-te, ele poderia te dizer uma única só resposta. E se você perguntasse a Cristo, imagina, você entrando num pequeno caminho onde ele estivesse bem à sua frente, aquela luminosidade, e você se aproximando, e você tivesse a oportunidade de poder ver, tocar e ainda fazer uma pergunta. E você pudesse falar: Cristo, o que me falta para que eu possa realmente evoluir, para que eu possa fazer jus à minha reencarnação? Ele iria te olhar com aquele olhar penetrante e com toda a certeza do mundo iria te dizer: faça a outrem o que gostaria que o outro te fizesse. Eu entrego a palavra ao nosso irmão Hélio, pedindo todas as desculpas do mundo por vocês não estar podendo ver-nos, mas também não estariam perdendo nada. E peço a Deus encarecidamente que o pouco que eu trouxe talvez não seja água para saciar a sede, mas talvez para lembrar-te que a fonte é mais importante do que a água que eu trouxe. Muito obrigado mesmo. Nós agradecemos ao nosso querido Célio pela exposição da noite. Eu convido você, Célio, e os outros irmãos para agora nos acompanhar na nossa vibração, no nosso momento de visualização terapêutica e de radiação. Vamos, então, fechar nossos olhos, imaginar que estamos adentrando a Câmara de Passes, somos recebidos à porta pelo querido benfeitor, Dr. Bezerra de Menezes, que nos abraça e diz em nossos ouvidos: tudo é possível àquele que crê, tudo posso naquele que me fortalece. Ele nos indica colocar assentarmos, os passistas nos recebe com muita alegria. O querido benfeitor Dr. Bezerra de Menezes faz uma prece ao médico Jesus, implorando por todos nós, pedindo pelo nosso reequilíbrio físico, mental e espiritual. Os passistas iniciam o seu trabalho e os fluidos visitam as nossas células físicas e perispirituais, deixando nelas a marca do amor, da bondade divina, da misericórdia do Pai Celestial. Nos é oferecida da água magnetizada. E agora vamos à nossa irradiação.
Senhor Jesus, médico divino, imploramos em favor daqueles cujos nomes se encontram nos cadernos e nas listas das reuniões mediúnicas da Casa de Matuíra. Imploramos, Senhor, em favor daqueles que estão em nosso pensamento, pedimos, Senhor, misericórdia, em favor dos que estão em sofrimento nos dois planos da vida. E tudo isso, Senhor, nós te rogamos. Em nome do Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai o Senhor de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Nós agradecemos mais uma vez ao nosso irmão Célio pela exposição da noite. Convidamos a todos para amanhã estarmos juntos às 15 horas em nosso momento de oração. E lembramos que esse trabalho das terças-feiras tem como objetivo trazer para todos nós um pouco mais do conhecimento da nossa doutrina espírita que liberta, que ajuda, que socorre a tanta gente. Muito obrigado a todos pela participação, aos 43 participantes, e que todos possam receber as bênçãos do Pai Celestial hoje e sempre.